Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. Meu nome é Prinzo e hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica. Nos vídeos passados nós falamos já sobre a República das Espadas, que foi a primeira fase da Primeira República, conceituada como República Velha, que nós tivemos logo após o golpe republicano que derrubou a monarquia. Essa fase foi de 1889 até 1930, quando houve a tomada do poder, um golpe por Getúlio Vargas. Então nós vamos falar apenas dessa segunda fase, a parte da República Oligárquica, que foi de 1894, logo após o segundo presidente militar que nós tivemos, o Marechal Floriano Peixoto, até 1930. Essa fase, então, ficou conhecida como República Oligárquica, que significa República de Poucos. E quem eram esses poucos? Era a elite na época, elite dos cafeicultores paulistas, aquela mesma que apoiava a monarquia e depois da abolição da escravidão, sem receberem a indenização, pularam do Partido Conservador, que era da base monárquico, e foram para o Partido Republicano. Foram chamados Republicanos da Última Hora, que também apoiaram e participaram do golpe que derrubaram a monarquia, conseguiram instituir o seu vice na chapa do primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que renunciou, ficou pouco tempo no governo, nós já vimos isso no vídeo passado, e depois conseguiu emplacar o seu primeiro presidente civil, que era o paulista Prudente Moraes. Tivemos então o início da República, que ficou conhecida como a República Café com Leite. Café, que era de São Paulo, e leite, que era de Minas Gerais, porque houve uma alternância no poder entre paulistas e mineiros. Mas também não foram só esses dois estados que tiveram preponderância nesse período. Tiveram outros 4 estados. Rio de Janeiro, que era a capital, Pernambuco, Bahia e o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul veio quem? Veio depois, em 1930, Getúlio Vargas. Pois nós vamos ver isso no final. Então, essa república oligárquica tinha como base um fenômeno chamado coronéis. Quem eram os coronéis? Eram pessoas ligadas aos municípios, que eram grandes cafeicultores, latifundiários, era a elite local, que tinha essa alcunha, apesar de não integrarem o exército, mas eles eram antigos membros da Guarda Nacional, que foi uma guarda criada por Regente Feijó em 1831 para dar segurança às províncias, que depois chamaram estados e municípios. E então era uma guarda de civis armados e fardados. E o que eles faziam? Eles faziam o voto de cabresto, porque o voto era aberto. Então eles obrigavam aos seus eleitores, em geral os seus funcionários, desde que fossem homens maiores de 21 anos e alfabetizados, a votarem naquelas pessoas que eles indicavam. E, em troca, recebiam favores dos presidentes dos estados, que eram os governadores. Então havia aí, além de fraudes eleitorais, corrupção, troca de favores. Esse sistema todo significa o modelo patrimonialista, que é um modelo de administração pública que teve vigência no Brasil desde a época do descobrimento de 1500 até 1938, no início do Estado Novo, quando Getúlio Vargas instituiu um novo modelo chamado modelo burocrático. Só que essas práticas patrimonialistas, dentre as quais a corrupção, existe até hoje. Mas institucionalmente elas tinham vigência no Brasil, ou seja, o modelo que existia era esse, e você gostando ou não, era o modelo que tinha vigência no Brasil. Isso deixou de ter vigência oficial somente com Getúlio Vargas em 1938, com a criação de um departamento chamado DASP, mas aí já vai sair fora muito do nosso tema. Isso fica para uma outra aula. Então, esse sistema oligárquico teve como base esses coronéis, as eleições fraudadas. Isso gerou uma coisa chamada política de governadores. Bom, então a gente já vê que teve uma certa instabilidade política. E quais foram as principais coisas que aconteceram? Bom, a Guerra de Canudos, em 1896 e 1897.
a revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904, a revolta da chibata em 1910, a revolta do contestado de 1912 a 1916. Nós tivemos também exclusão social que possibilitou essas revoltas, possibilitou o aumento da imigração no Brasil, movimentos operários que tinham ideias que trouxeram da Europa, principalmente italianos, espanhóis, franceses, ideias de socialismo e também de anarquismo. Depois nós tivemos uma greve geral em 1917 em São Paulo. Aí foi instituído o Partido Comunista em 1922. Nesse mesmo ano nós tivemos o movimento dos tenentistas, tivemos a Semana de Arte Moderna, que era o modernismo no Brasil, e depois nós tivemos o braço do movimento tenentista de 1924 a 1927, a Coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes. Nós também tivemos no final desse período, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, que gerou um prejuízo muito grande para o Brasil, porque o Brasil exportava café e teve uma desvalorização muito grande. Então esse foi o panorama, né, da nossa primeira república. Então o panorama foi de instabilidade política, instabilidade social, né? Também um outro detalhe, que no início da república houve um certo controle da mídia. Então enquanto o Brasil era monarquia e o Dom Pedro II ele era liberal e aceitava críticas, e inclusive contundentes, nos primeiros anos da República houve uma censura aos jornalistas. Então agora nós vamos falar rapidamente sobre essas instabilidades políticas, essas revoltas, que é a matéria que mais cai assim no Enem e na prova, né? Primeira delas, por ordem cronológica, foi a Guerra de Canudos, né? Canudos foi uma cidade que foi criada em 1893, mas a guerra foi de 1896 a 1897. O que aconteceu? Eram sertanejos que fugiam de pressão dos coronéis do interior da Bahia e queriam uma vida melhor. Tinha um beato chamado Antônio, que ficou com o codinome Conselheiro, né, ficou Antônio Conselheiro, que criou uma comunidade, né, que começou a chamar como Vila Belo Monte, e depois virou Canudos. Era uma antiga fazenda desabitada e aquilo virou uma cidade. E ele pregava então o quê? Uma vida religiosa, beata sobre a ideia dele, messiânica, e com uma agricultura de subsistência, sem a necessidade de terceiros. Quem eram os terceiros? Coronéis e a igreja. E também pregava um não pagamento de tributos federais. Então o que esses dois grupos fizeram? Os coronéis, que estavam perdendo a força, que não tinham ingerência lá, e a igreja também, com medo também desse movimento crescer, né, que já estava crescendo, a cidade fomentando. Há alguns historiadores que dizem que chegou a ter 24 mil pessoas nessa cidade, o máximo, outros 20 mil, bom, mas enfim. E chegaram para o governo federal e falaram: olha, lá é um foco de resistência à república, eles são monarquistas, eles querem a volta da monarquia. Aí o governo federal mandou tropas para lá. 4 expedições, as 3 primeiras o governo federal perdeu, a 4ª o governo federal ganhou. Levou de 6 a 8 mil homens, com metralhadora até canhão, né? Canhões. E arrasou a cidade e acabou com essa ideia primitiva de primeira comunidade. A segunda revolta foi a revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro. E no que consistiu isso? Consistiu na obrigatoriedade do governo vacinar todos. E as pessoas acharam que estava havendo uma truculência policial e se revoltaram, saíram da casa, depredaram o Rio de Janeiro, uma série de coisas. Antes, o Rio de Janeiro estava naquela fissura por ser a capital do Brasil e estar no início da República, querer então reescrever a história e achar que a civilização seria aquela civilização europeia, nos moldes que existia, principalmente em Paris, na Belle Époque,
que foi um movimento que surgiu no final do século XIX e início do século XX. Esse movimento teve bastante influência na Europa, principalmente em Paris, porque em 1879 nós tivemos a invenção da luz elétrica, em 1895 o cinema, em 1901 o telégrafo sem fio. Então todo mundo queria a modernização. Então o que fizeram? Fizeram uma reurbanização do Rio de Janeiro. Tinham várias casas pobres, casebres, na Avenida Central, que depois passou a ser chamada Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Então o que eles fizeram? Tiraram, desalojaram os moradores de lá. Quantas pessoas foram desalojadas? 14 mil pessoas. Quando é que foi inaugurado? 7 de setembro. E aí logo depois, no dia 9 de novembro, o Congresso aprovou uma lei obrigando todo mundo a ser vacinado. A vacina já era obrigatória no Brasil desde a época do Brasil Império, mas não tinha condições de vacinar todos. Então o Congresso resolveu, ouvindo o Oswaldo Cruz, e que o Brasil precisava realmente de uma vacina, porque tinha surtos de doença no Brasil. Tifo, tuberculose, varíola, febre amarela, para vacinar sobretudo essas duas últimas, que era a febre amarela e a varíola. A mortalidade no Brasil em 1900, o nível de expectativa de vida era de 33,7 anos. Então, realmente precisavam fazer uma vacina. Não fizeram, naturalmente, na época foi contestado assim, uma propaganda adequada. E disseram o seguinte: olha, se vocês não deixarem ser vacinados, além dos agentes terem poder de polícia e entrar e vacinar à força, pessoas acima de 6 meses, né, crianças e até adultos, vocês não vão ter direito a certidão de casamento, a registro de emprego, vai ter que apresentar a comprovante de que foram vacinados. Isso gerou uma revolta muito grande, porque já se juntou há pouco tempo com esse desalojamento forçado das pessoas, que foram obrigadas a ir para bairros mais distantes, com essa questão da vacina. Então resolveram depredar o centro do Rio de Janeiro. Isso foi do dia 10 de novembro até o dia 16 de novembro, quando a polícia conseguiu retomar a cidade. O que aconteceu com os líderes? Eles foram, entre aspas, deportados para o Acre. O Acre tinha acabado de ser incorporado ao Brasil em 1903, precisava então ocupar o Acre, mandou o pessoal para lá, os líderes, para o Acre, em 1904. Bom, depois dessa aí tivemos a revolta da Chibata, em 1910, que foi uma revolta de marinheiros, né, e marujos da marinha, evidentemente, contra os castigos corporais. Então, naquela época, se algum marinheiro fizesse alguma coisa contrária a alguma norma, eles eram castigados corporalmente. E o estopim foi que um marinheiro entrou no navio com bebida e um cabo denunciou. Esse marinheiro tinha que tomar 25 chibatadas, deram 10 vezes mais, 250 chibatadas. Aí no dia seguinte houve uma revolta muito grande, tomaram alguns navios, mataram 6 oficiais, dentre os quais o comandante do navio Minas Gerais. Apontaram os navios para o Rio de Janeiro, chegaram a bombardear o Rio de Janeiro. Uma das balas atingiu um cortiço, morreram 2 crianças. O governo acabou negociando, abolindo esse castigo corporal e, digamos assim, perdoando, né, os marinheiros. Quando eles saíram, o que aconteceu? Alguns foram presos, torturados, fuzilados, e alguns também foram degredados, foram para outros lugares bem longe, né? Bom, depois dessa terceira revolta, nós tivemos a Guerra do Contestado, que foi de 1912 a 1916. O que é isso? É uma disputa de terras entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Teve mais ou menos a mesma base que teve lá a Guerra de Canudos. Pessoal, o sertanejo, né? Lá não era sertanejo, os agricultores que perderam suas terras, porque nesse espaço entre Santa Catarina e o Paraná
foi construída uma ferrovia. E o governo deu para a empresa que construiu, né, em troca, 15 quilômetros de cada lado da linha férrea. O que eles fizeram? Desapropriaram à força os agricultores. Então esses agricultores saíram das suas terras e acabou se juntando com um novo beato chamado José Maria e fundaram algumas vilas em Santa Catarina. Fizeram a mesma coisa, não quiseram pagar os impostos, foram acusados de novos monarquistas e o governo foi lá. Essa guerra durou esses anos todos. No começo, eles ganhavam por emboscadas. No final também foram 6 mil, 8 mil homens, eu acho que foram 6 mil soldados que foram para lá com metralhadora, canhões e etc. E ganharam a Guerra do Contestado. Uma curiosidade, no início dessa Guerra do Contestado, o seu líder José Maria, na primeira, morreu junto com o comandante do outro lado. Só que os agricultores mantiveram essa situação. Bom, a outra coisa foi a exclusão social. O que aconteceu? Nós tivemos uma grande imigração no Brasil, porque a gente queria um Brasil novo, sem a figura do índio, que já estava praticamente dizimado, e sem também a figura da escravidão, do negro. Uma questão de vergonha pelo nosso passado recente e por preconceito. Então nós queríamos transformar o Brasil, queríamos fazer o embranquecimento da população. E esse negócio foi terrível e gerou preconceitos e com situações até hoje. Mas eu não vou entrar nesse campo, porque se entrar a gente não vai ficar aqui hoje, vai ficar aqui o dia inteiro. Bom, então esse eurocentrismo possibilitou também o aumento da imigração para o Brasil. Vieram bastantes estrangeiros para cá. Em São Paulo, nas indústrias, 51% dos trabalhadores eram estrangeiros, a maioria italianos, depois espanhóis, franceses, e no final tivemos até japoneses. No Rio de Janeiro esse número já era menor, era 35%. Esses estrangeiros vieram para cá com ideias diferentes. Quais as ideias? Anarquismo, ou seja, a ausência total do Estado, ou socialismo. O Estado tomaria os bens de produção e transformaria a sociedade em algo mais justo e igualitário. Controle social. Bom, isso acabou gerando, depois de um certo tempo, greve, que foi as maiores greves que o Brasil teve em São Paulo em 1917. Por quê? Porque eles não tinham horas extras, eles não tinham aposentadoria, eles não tinham nada. Trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, não tinha insalubridade, não tinha periculosidade, não tinha afastamento por doença, por indenização por acidente de trabalho, não tinha absolutamente nada. E essas ideias, então, acabaram aumentando os sindicatos, a criação de sindicatos, a ideias. Aí nessa fase não tinha ideia socialista, assim, de direita, de esquerda, não tinha. Era mais uma defesa de classe. Só que o que aconteceu? Em 1917 tivemos a Revolução Russa, que houve a implantação do socialismo, né, com a ideia de depois se transformar em comunismo. E em 1922 nós tivemos o Partido Comunista no Brasil. Nesse mesmo ano, 1922, teve o quê? Teve o movimento dos tenentistas. Quem eram os tenentistas? Eram tenentes e capitães, que se revoltaram contra essa situação toda, a exclusão social, contra o voto de cabresto, o fato do voto ser aberto, então você não ter a eleição séria, e contra a corrupção. Esse movimento também foi debelado pelo Exército, só que esse movimento acabou gerando outro, que é a Coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes era um capitão do Exército, e ele tinha a tropa dos revoltosos dele, saiu do Rio Grande do Sul, estava indo para Foz do Iguaçu para se juntar com os paulistas, e acabou dali virando a Coluna Prestes, que foi uma passeata de 25 mil quilômetros por 12 estados do Brasil, de 1924 a 1927, que pregavam o não pagamento de tributos, etc., que no final acabaram por repressão e tal, e os poucos que ficaram fugiram para o Paraguai e Bolívia. Bom, além desse ano de 1922 ter tido o tenentismo e depois, 2 anos depois, a Coluna Prestes,
de Luiz Carlos Prestes, nós tivemos então a Semana de Arte Moderna, o modernismo. O Brasil então queria se modernizar. Agora, se modernizar quase que à força, né? Porque a gente era arraigado ainda naquela situação da monocultura. A gente exportava praticamente o café, mas a gente queria ser igual à Europa. Então a gente queria se modernizar. Isso foi muito bom, muito interessante, Semana de Arte Moderna, mas também não dá para entrar aí, porque senão eu vou ficar muito tempo. Que foi uma mudança na música, na pintura, né, na escultura, em toda a manifestação artística do Brasil. Com uma forma de quebrar aqueles paradigmas que a gente tinha e ter uma identidade própria. Em 1929, o que nós tivemos? Tivemos a crise, a quebra da Bolsa de Nova York. O Brasil exportava 75% da sua produção de exportação era café. Com a crise de 1929, houve uma desvalorização de 90% do café. 90% do café. Então, o que o Brasil fez, o governo fez? Fez um tal de mecanismo de compensação. Celso Furtado depois veio a falar que era compra de café com a intenção de, diminuindo a oferta, aumentar o preço dele. Não deu certo, por causa da crise que se estendeu durante muito tempo e outras questões mais de economia. O que o Brasil fez? Comprou o café, não conseguiu vender para o mercado interno e chegou a queimar 80 milhões de sacas de café. Quem era o presidente? O Washington Luiz. O Washington Luiz era carioca, mas radicado em São Paulo. O próximo presidente seria quem? Seria então mineiro. Mas o que fizeram? Lançaram um outro candidato de São Paulo, que era o Júlio Prestes. Não confunda com Luiz Carlos Prestes. Nós já falamos aqui do Luiz Carlos Prestes, que participou do movimento tenentista, que depois houve a coluna Prestes, e depois, nós vamos ver, em Getúlio Vargas, foi o presidente da ANL, né? Aliança Nacional Libertadora. Isso aí a gente vai ver depois. Então, o presidenciável que foi lançado foi o Júlio Prestes, que ganhou a eleição, que foi acusado de fraude, que era uma coisa muito comum, que nós já falamos. Então, o que fizeram? Os mineiros se associaram com o paraibano João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas concorria, né? Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul, o seu vice era João Pessoa. Os mineiros que se sentiram preteridos se juntaram a ele. Logo depois, João Pessoa foi assassinado e, passado algum tempo, Getúlio Vargas, com o apoio do Exército, deu um golpe. E isso ocorreu dia 3 de novembro, dia 3 de novembro de 1930, foi instituído o governo provisório com Getúlio Vargas como seu presidente. Então, acabou aí a República Oligárquica. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem se acharem interessante o vídeo, né? E aguardar os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.